Um homem. Ah, Um homem. Uma uma lenda. máquina. Um homem, uma lenda, uma máquina. Acabamos de voltar do cinema e assistimos o filme aí da Odisseia. E assim, sensacional. Simplesmente um filme perfeito pra mim, particularmente. Que não sou tão ligada assim às histórias da mitologia grega. Eu acho que atendeu em vários requisitos e vários sentidos. Eu acho que essa é uma história que a gente não sabia que queria ver. Uhum. Então eu gosto de coisas assim. Então você tem a sensação de que é uma surpresa. Então, tipo, a história é surpreendente, mas a expectativa por conta de quem estava contando, não. Sim. Essa, acho que todo mundo que gosta de cinema, todo mundo que gosta de filmes, de cultura pop de maneira em geral, eu acho que a pessoa, ela naturalmente, ela vai ficar curiosa para ver um filme do Nolan. Quando eu vi que o filme tinha ali quase que 3 horas, acho que tem 2 horas e 52 minutos, alguma coisa assim, 3 horas, eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque eu não sabia o que esperar e achei que fosse, sabe, ser um pouco massivo todo esse tempo aí no cinema, falando de filmes longos. Mas a história que se criou, a narrativa, o jeito que foi contado, foi de uma forma tão leve, entre aspas, velocidade ali, que não te fazia pensar e perceber que o tempo estava passando. A palavra é ritmo. Ritmo. O ritmo do filme tem filme um ritmo muito bom. tem um ritmo, assim, muito acelerado, ao mesmo tempo ali nas passagens um pouquinho mais lentas, ainda assim é acelerado. Acelerado de um jeito bom. De um Ele jeito não é bom. acelerado a ponto de atropelar e passar por cima Exato. da narrativa. Ela tem um ritmo bom. Cadenciado Excelente. quando tem que ser cadenciado. Excelente. Tanto é que quando terminou o filme, eu falei, cara, já passou 3 horas? Como assim? Não percebi o tempo passar. Eu acho que assim, a Odisseia, esse termo virou um termo para isso, assim, tô vivendo uma odisseia. Aí você tem 2001, uma odisseia no espaço. Nossa, que odisseia! Então virou um termo para algo demorado e cheio de várias coisas. Então, você retratar essa história de uma maneira que faça sentido e que você consiga prender as pessoas por 3 horas para assistirem aquilo é algo muito difícil e ao mesmo tempo que foi muito bem feito aqui. Sim. O Nolan, ele naturalmente ele faz filmes longos. Ele é um cara de filmes mais longos. Acho que 2 horas e meia é o padrão dele ali. É 3 1 hora horas dele. assim, o point. Então, Oppenheimer, alguns vão dizer que é longo. Aí você vai ver lá, sei lá, todos os filmes dele, Inception. Acho que Memento, que é um dos primeiros filmes dele, vai ser um pouquinho mais curto. É uma coisa mais experimental. É um filme menor, é mais introspectivo, tem menor elenco, menor investimento, tudo menor. Aqui ele tem tudo, ele tem carta branca para tudo, inclusive para o tempo. Uhum. Mas essa é uma preocupação que na Hollywood moderna tem que ser levada em consideração. Os estúdios, eles batem muito nessa tecla, porque é importante você ter tempo de sala. Filme de 3 horas, você consegue fazer só 4 sessões num dia. Se ele tem 2 horas, você consegue fazer, tipo, 6, sei lá, alguma coisa assim. Que tem um intervalo entre uma sessão e outra, tem a distribuição, então até isso é levado em consideração. Fora que, para os estúdios, é melhor que você faça uma história menor que tenha vários episódios, né? Várias sequências. Sim. Porque daí você ganha mais dinheiro, no caso, né? Exato. E o filme terminou não com essa sensação de que vai ter ali uma parte 2, por exemplo, né? Pra mim, ele foi finalizado ali. Eu acho que tem, sim, muita estrutura e muito espaço pra aprofundar em outras histórias dentro da mitologia grega. A gente tava até conversando que é muito pouco usado isso, né? A gente geralmente vê ali mais filmes voltados ali pro lúdico dos super-heróis, só que não vê muito ali na mitologia grega. E tem tanta cultura, tem tanto ouro mesmo pra se aprofundar e pra criar histórias que eu não sei por que não foi criado. Tentaram ali, né, tentaram com Percy Jackson, eu sinto, só que nunca foi pra frente. Você conhece algum outro filme baseado na mitologia grega? Assim, 100% não, mas ela é sempre referenciada demais. Você vai ver, por exemplo, referenciada, mas não aprofundada, né? que o referenciado e o aprofundado tá ali, né? A questão é de não ser sobre aquilo. Você vai pegar, por exemplo, Mulher Maravilha, é todo floreado Sim. ali, aí você tem a cultura das Amazonas, elas têm ali os templos que são gregos, elas são deuses gregas e tudo mais.
Então, deusas, né? Não deuses, deusas. Tem essa carga, esse background. Tem alguns... O primeiro filme, eu acho que é um semideus lá da guerra, ou deus da guerra, que vem, se disfarça entre os homens, Sim. Mas esse filme não, esse filme ele é sobre isso. Ele é uma parte dessa história que é bem rica, né, de mitologia grega. Para quem não sabe, a história é sobre os 24 contos que narram ali a volta do herói, né, do Odisseu, para sua família, para sua cidade, para o seu reinado, no caso. Tanto o poema, né, o poema ali de Homero, ele é contado de uma forma não linear, que é a mesma forma com que Nolan ele faz o filme de uma forma assim fantástica. A estrutura não linear é uma das que eu mais gosto, no Nolan especificamente. Ele é um cara que ele é muito bom de amarrar histórias que se passam paralelamente. Não necessariamente elas se passam ao mesmo tempo, e por isso são amarradas dessa forma, mas que elas seguem uma linha ali, então, tipo, tudo aconteceu em uma ordem, Sim. mas ainda assim ele entrelaça. Seja com flashbacks, ou nesse caso, ele usa muito recurso lá de narração em off, então o nosso herói tá o tempo todo narrando o que está acontecendo em uma das ilhas da Odisseia dele. E isso é interessante porque faz você ficar tão perdido quanto alguns personagens estão. Então você precisa estar tão perdido de informações e sem conseguir entender tanto quanto o filho dele lá, que é o Telêmaco. E é importante você estar tão perdido quanto eles, porque você tem o mesmo sentimento que eles estão sentindo ali, e aí tem um ponto que é, quando ele começa esse trajeto de volta, ele tá passando por uma situação ali onde ele se isola do resto da galera que tá voltando. E a Odisseia é dele. E, obviamente, dos homens dele, que é um grupo ali, sei lá, deve ter uns... No início deve ter o quê? Uns 60 caras, 70? Por aí, uns 100 Vamos pegar soldados. 100, Tinha vai. 3 barcos. 3 barcos. Vamos considerar ali... Então vamos considerar 150. Poxa. 50 em cada barco, porque é cara pra ficar ali remando. É cara que vai morrer. O fato dele estar isolado da sociedade transforma ele numa lenda, inclusive maior do que ele é. E aí todo mundo que leva algo sobre ele é sempre da grandeza dele, de tudo, mas enquanto ele está passando por aquilo, o que chega é um resquício de história. Alguém viu ele ali, alguém viu ele acolá, e aí nunca se sabe se é verdade, se é mentira, assim como as cantorias, os cânticos dele na batalha, porque esses são, todas as histórias levam para uma verdade de que ele foi o cara da guerra. Essa volta dele também dá alguns resquícios de lenda e de mito que tá surgindo ali naquela sociedade. É, uma coisa que ficou ali no filme, que falou ali pro filho dele, que muitas vezes você não vai ser o herói mais forte, mais estratégico, né? Mas você tem que ser ali o mais inteligente. E ele é uma lenda justamente por isso. Tanto é que o cavalo de Troia, que foi uma ideia que partiu dele, foi o que levou aí ao sucesso e à vitória dos gregos aos troianos. Para quem gosta muito de mitologia e é muito ligado ali realmente nas histórias e nos detalhes das histórias, eu acho que esse filme não é para você. A Odisseia do Nolan e no Odisseu é mais uma odisseia mental, justamente isso que você falou. Não é só sobre o retorno do herói para casa, é sobre tudo aquilo que ele teve que encarar durante a sua jornada, por tudo aquilo que ele fez, porque ele quebrou ali no filme várias regras, né? Eles têm muito o princípio de Zeus, que é trate bem os seus convidados, dê água, dê comida, não ofenda ali os deuses, e ele faz tudo isso. Então, quando ele leva o cavalo de Troia para dentro, né, e daí tem um ataque, tem a guerra e tudo mais, ele ofende os deuses. A alma do filme, que é uma coisa que ele traz ali no final, que é bem importante, né, a gente sempre tá ligado para entender sobre todo filme, toda a história, toda peça de arte, toda obra de arte, todo quadro, todo livro, teoricamente ele tem várias camadas. E aí tem sempre uma camada principal ali que nem sempre ela tá muito na cara, mas é sobre o que é a Odisseia. E ele, o Nolan, é reconhecidamente esse cara que é muito autoexplicativo, que ele entrega algumas coisas muito mastigadas, outras ele deixa em aberto. Aqui ele meio lá, meio cá. No final ele te dá a resposta. A obra Odisseia é sobre isso aqui, que é algo que ele tá desde o início batendo nessa tecla,
E aí é uma coisa que dá pra gente debater. Pra algumas pessoas, o filme é sobre um romance. É um cara que tá desesperado pra voltar pra esposa dele. Nossa, Que acho que ele, tá longe de ser um romance. pra muita gente vai ser. Nossa, acho que tá Tipo, muito longe. ai, ela esperou ele a vida toda, ela não quis casar, ela ama muito ele ama muito ela, ele tava lá, tava Ok. feliz, ele poderia ficar, mas não. Ele precisava voltar, ele tem o PIN dela Então, lá. é uma verdade, só que eu acho que não é sobre isso. Eu acho que realmente é sobre a pessoa que saiu, então o herói que saiu de casa, como ele saiu, quem ele era, o que ele pensava, o que ele tinha feito e quem ele se tornou no meio do caminho. E daí, quem ele se tornou no meio do caminho, e não ali, né, de uma forma poética e tudo mais, porque a gente sabe que antigamente ali os heróis, os guerreiros, tinham um pensamento ali totalmente diferente, eram mais agressivos, de fato, né? Tanto é que o pessoal matava bilhares de pessoas por conta ali de morais que só lhes cabiam, seja ali em relação a ouro, posse, pessoas, né, enfim, reinados. Ou simplesmente porque é da natureza deles. Na Isso é natureza falado, deles. inclusive, Exato, pela bruxa lá, ela fala. exato. Mas eu acho que quem ele se tornou no meio do caminho e depois ali, enfim, com vários detalhes de castigo dos deuses e tudo mais, ele teve que se ver e teve que ver ali a consequência das suas ações, de quem ele tinha se tornado e quem ele era para retornar para casa. Porque talvez a esposa dele, o filho dele, o reinado dele, quem garante que eles iam aceitar esse cara que retornou, mesmo sendo ali o vitorioso, né, de Troia, quem venceu ali a batalha. Então, eu acho que é essa odisseia mental mesmo que o Nolan ele traz ali pro filme e tá longe ali de ser um romance, sabe? Eu acho que o romance ali entra como um segundo plano, mas não é a história ali principal. E aí entra uma segunda camada também, que é a camada da ação, da aventura que eles passam ali. Então, algumas pessoas vão ler como um filme de aventura, de ação, Aham. de guerra. Então, você tem momentos, sim, de ação, que é muito Pô, boa, muito bem dirigida. muitos momentos de ação. E aí ele também, o Nolan faz isso que é de, não só ele brinca com isso, sobre o que é o filme, como ele brinca também com gêneros diferentes dentro. A Sim. única coisa que não vai ter, porém, depende, é comédia. Mas, assim, Tem comédia sim, eu quando ele ri. fala do Pin. Não sei se combina comigo. Não, pra mim, o lance de comédia foi uma coisa que eu ri. Tipo assim, eu te falei, né? Eu falei, mano, por que que eu tô rindo disso? Ai, não Que é a cena vai. do cachorrinho. Gente, é horroroso, a gente não concorda com Não, isso. sim, mas é que é tão absurdo e É tão inesperado, inesperado. porque ele tá falando: "Ah, não, a gente escolheu, o seu pai escolheu ele". E aí quando ele pega um cachorro filhote, você pensa: "Nossa, que bonitinho". E ele joga o cachorro e você pensa: "Ué, mas é o Do cachorro". precipício. Do Mano, precipício. Ele pega o cachorro e bizarro. fala: "Ah, esse não". Como se fosse um mero objeto. E assim, palmas pro cachorro. O nome dele é Argus e ele é fofíssimo. E tem uma cena ali que eu automaticamente chorei, que foi quando ele retorna ali pro seu reinado e o cachorro tava assim, largado, quase morto. E quando ele vê ali o Odisseu, ele balança assim um rabinho e ele parte porque tava esperando realmente a volta dele para poder partir. Ele estava nessa espera, nessa odisseia pelo seu dono também. Aí você tem outra camada do filme, né, que é a do suspense e terror. Essa dá pra você dizer muito facilmente que esse aqui é um filme de terror. Porque você tá o tempo todo na ponta da cadeira e com muito medo, tem situações muito tensas, Uhum. tem personagens que são muito perigosos e que você inicialmente não sabe se é tão perigoso ou não, mas você tá tenso da mesma forma, muito pela forma como ele dirige. Tem técnicas que são muito óbvias de você Sim. colocar um personagem mais embaixo, outro mais em cima, mas aqui ele faz uma coisa muito de contraponto, então os caras chegam e aí a vibe do lugar nunca é boa, nunca é bacana, sempre tem um negócio muito macabro, e aqui entra a trilha, que é um dos pontos altos desse filme. A trilha ela não te deixa em nenhum momento ficar fora da sensação daquela cena. Uhum. Nenhum momento. Ela tá o tempo todo somando com o que a gente tem na tela. E não só somando, assim, tipo, para complementar, mas para ser algo muito importante para a vibe, para a sensação que a gente tem ali. E tem muita situação como essa, assim. O filme dá para dizer que é um filme de terror
Em todas as ilhas a gente vai ter uma passagem de muito drama ali, que você fica na ponta da cadeira no cinema. Não dá também para ele ficar explicando tudo o tempo todo. Eu tracei um paralelo entre esse filme e Duna, que é uma diferença ali. Duna é também uma odisseia, uma história longa, cheia de altos e baixos e muita coisa ali. E aí você entende que histórias como essa, tão complexas, tão longas, tão cheias de informação, às vezes faz sentido você separar. Eu acho que se esse filme fosse de uma Disney da vida, uma Warner, eles iam separar um filme para cada ilha, para Yeah. cada capítulo da Odisseia, porque, assim, tem muito elemento. E aí essa que eles vão, que chegam lá e tem a criança, que também é assustador. Porque Inclusive, eu não conhecia. exato, tipo, e você sai sem conhecer também. É, Você sai com terror. A uhum, vibe ali é aterrorizante. é. Tipo, você tem ali e as árvores vão fechando eles. Exato. Gente, eu não conhecia essa parte do filme. Se você conhece, conta aqui pra gente, porque realmente, quando a criança tá ali sozinha, já tem essa vibe de terror, Não, né? De viu costas. criança, já É, corre. de costas. E daí, quando a forma com que ela olha, a forma com que ela gesticula e dá risada e depois grita, e vem aqueles caras Os de, sei gigantes, lá, né? maior que o cara e o rei. Aham, Porra! E a floresta se mexe, ou uma percepção, não sei, mas ela se é, mexe. Você fala, meu, que é isso? Que sim. parte é essa que eu não conheço aqui da história, né? Da mitologia, no caso. Sim, isso ali foi uma história. E ele também não se preocupa em responder e tá E tudo certo. E é tá assim, tudo ó. certo. Acontece assim, Eu acho que rápido. assim, para um filme de 3 horas, ele teve que escolher onde ele tinha que tirar elementos. Sim. E ali ele tirou, continua para a narrativa, não impacta tanto. Ele não gastou diálogo ali, não teve conversa, não, foi porradaria. Galera, chega, tem a criança grita, vem os gigantes e corre, meu filho. E ali ele perde 2/3 da tropa dele, é o maior baque que ele tem desde o começo, né? Então ali é onde ele termina de quebrar um pouco mais, porque, de novo, ele é um cara que tá ali e meus homens e tudo mais. E ele tá o tempo todo sacrificando até tudo por um cara lá, o general dele lá, que é o menino do filme dos Beatles também, que ele é muito bom ator, aquele cara. E ele não aguarda, espera, e o cara vindo ali É se que é o melhor amigo afogando. dele ali, no caso, né? Eu Naquela sinto. situação Não, eu sinto que ali dos soldados ele é o preferido. Ele é o sim, melhor amigo. que dá sempre muitos bons conselhos. Foi uma coisa que eu tava vendo. Tipo assim, toda hora ele tá debatendo e tal. Às vezes ele escolhe a opção B quando claramente é a A, mas tudo bem, ele não tem todas as informações igual o nosso herói ali, mas até aí tudo bem. Sim, é um terror mental, né, psicológico. Eu acho que tem 2 cenas que trazem muito isso, que primeiro é a cena pra mim da feiticeira, quando eles chegam ali na ilha da feiticeira e ela oferece comida para os marinheiros, né, para os guerreiros, e ela transforma eles em porcos. Então, assim, o jeito que é conduzido, a forma com que ela fala, a forma com que ela se porta, me lembrou o filme da bruxa. Aqui a gente tem um negócio que toda trilha, toda vibe e um negócio extremamente macabro desde o começo, aqueles leões e feras ali. E aí, obviamente, aqui tem diversas analogias que ela faz e tudo mais. O que fica muito claro na minha cabeça é quando ela traz os caras de volta Uhum. e aí ele fala, traz eles de volta. E eles falam, volta pra, pra fantasia de vocês. Tipo assim, eles são porcos Uhum. na cabeça dela. E aí é a primeira vez que ele é confrontado com você acha que essa galera tá fazendo isso? Porque o tempo todo eles estão trabalhando como um time mesmo, como um ideal lá na caverna, os caras se sacrificando, tipo assim, ó, não, vamos 2 de cada, 2 vão ser pegos pelo Ciclope, mas 2 vão escapar. E é isso, a gente vai, tipo assim, se entregar pelo time. E aí esse é o momento que é a primeira vez que tem mais uma quebra dele, que é dele entender que, tipo assim, mano, tudo que eu fiz por esses caras até aqui, de repente não era nem pra eu ter feito, né? E aí você vê, tipo, enquanto, assim, um personagem, de novo, né, que tá quebrado, ele vai quebrando mais uma camada. Ele vai tendo mais uma perda. Aí, de novo, ele perde agora a confiança que eles têm nos caras. Então, pra mim, a coisa mais aterrorizante é quando ela tá formando os caras. Sim. E aí ela faz. Tem uma hora que ela puxa e ela arranca a barba dele na mão.
Aquilo ali foi uma coisa, sabe, que eu fiquei toda arrepiada a primeira vez que eu vi, porque é muito assustador. E aí tem alguns componentes de terror, a galera quer te dar susto com, sabe, quer te assustar dando susto. Tipo assim, é jump scare. Ah, não sei o que, pá, pô, pô, barulho, coisa na tela. Não, ele pega, filma, fixa no cara, ela tá passando a mão, arrancando a barba e deformando o rosto deles. Isso é extremamente assustador. Então, É agonizante, né? Eu acho que é essa agonia que traz esse terror ali, realmente. E por mais que ele fixe, não aparece tanto, né? É uma cena não. também muito rápida. Tanto a transformação, quanto ao momento que ela tira ali o feitiço. Eu acho que é um dos momentos um dos vários momentos, na verdade, de terror que ele traz ali no filme. Que aí é um ponto também que talvez isso tenha sido, não sei se pressão do estúdio e tal, esse filme tem muito pouca coisa que talvez aumentaria a taxa etária dele. Tipo assim, nudez, essas coisas assim que geralmente tem, inclusive nos filmes do Nolan. Não, aqui ele baixa pra ser quase uma, só no dia que é classificação livre, porque é um filme sobre guerra e tem ali, mas ele vai tirando tudo assim, vai tirando a violência, mas ainda assim tem. Tipo assim, a forma que ele faz. Tem Então, violência pra tem. caramba. Não é que ele tirou, não. Tem Sim. violência É pra que ele caramba. tira a grafia. Tipo assim, ele não mostra. Ô, A cena de louco! Atena sendo decapitada, ele faz um negócio ali de corte Muito que bom, na por verdade sinal. está decapitando A a estátua. estátua, muito E bom. tipo, é muito inteligente, é muito violento, mas ainda assim passa na censura, Uhum. entende? Que é o que ele faz nessa cena também. Tipo, você tá vendo algo extremamente violento, mas não. Aí quando volta também, tranquilo. Tipo assim, pra censura, né? Porque pra nossa cabeça a gente fica extremamente quebrado. No começo, quando eles mostram, no começo não, no meio, quando eles mostram o cavalo de Troia lá Isso é uma dentro e a surpresa do filme, invasão, inclusive. a invasão, eles matam ali uma sacerdotista que é ali, né, na imagem de Zendaya. E como tem isso na mitologia grega, né, eles descem pra terra e eles assumem a forma de várias pessoas diferentes, a Atena, ela aparece ali várias vezes pro Odisseu na forma da pessoa que ele matou no caso, que é a forma da mulher inocente e é uma profanação a Atena, porque eles receberam eles ali dentro, né? Não os soldados, mas o presente, e houve uma profanação dentro da casa deles. E claro que essa aparição de Atena, eu acho que é muito mais sobre esse terror psicológico que o filme traz, sobre esse reencontro, né? Porque a todo momento ele tem que se confrontar com aquilo que ele fez, com as verdades, enfim. E a todo momento também ele fica se perguntando sobre os deuses. Ah, o que que os deuses querem? O que que eles estão falando? Não é mais fácil chegar e falar? E a Zendaya entra como essa pessoa, essa consciência do Odisseu. Essa até é uma característica do Nolan, né? Que ele gosta Uhum. de explicar bastante as coisas. E eu acho que esse também é um questionamento dele. Eu acho que, assim, desculpa você que é especialista, eu não li a história original. O que eu sei dela é o mito que ela é, a lenda que ela é. Ou seja, eu sei Resquícios. resquícios dela, tal qual a galera sabia resquícios de quem era Odisseu. Mas para mim, eu vejo isso como um debate muito mais dos nossos tempos aqui modernos, onde a gente quer as coisas um pouco mais mastigadas. E isso é uma coisa que eu não gosto, por exemplo. Uhum. De você pegar e falar com todas as letras sobre o que, onde está o que, você entregar o ouro. Isso é uma coisa que ele tá o tempo todo falando. Ela é uma personagem muito importante para Sim. você entender de onde vem isso, essa confusão mental e por que que ela vai se crescendo na cabeça dele até chegar no final, onde ele vai literalmente falar, jogar tudo para fora, que é onde ele vai de novo dar a resposta ali sobre o que é, sobre o que foi a Odisseia. Primeira situação que a gente tem, então vamos lá, teve o cavalo de Troia ali, que inclusive é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? O Uhum. quão louco que é você juntar uma Exato. galera dentro de um negócio de madeira. E fica ali. E aí ele mostra, tipo assim, toda a situação, você vê o cavalo e, tipo, é bem bonito. É bem bonito. Inclusive, tem uma coisa ali
que eu achei bem interessante, que é de como eles estão levando para Troia. E que é uma coisa que, muito provavelmente, as pirâmides do Egito foram construídas dessa mesma forma. Que a galera fala, foram ETs e tal. Porque como que eles vão levar pedras tão gigantescas? Gente, são escravos fazendo trabalho escravo. Então a galera tá levando ali tudo muito pesado. E o quanto que aquela galera sofreu ali dentro. E Morreram, né? Várias pessoas. Eles falam no filme que quando a maré... Porque ele tá afincado na areia. Então ele precisava ficar ali exposto, né? Então, quando a amarela enchia, eles se afogavam ali dentro. Então, teve gente que morreu ali e tal. Eu não ia conseguir ficar lá dentro. Cara, é extremamente claustrofóbico, né? Tipo, é uma situação literalmente de merda, porque a gente tem ali, eles falam um pouco sobre isso também. Mas aí você tem a situação, tá, beleza, cavalo de Troia. E aí, quando acaba, você tem a sensação, nossa, ele foi o grande herói dessa guerra. Ele que teve a história principal ali e tal. O Agamenon chega e agradece ele e tudo mais. Só que você sente que ele tá meio com, sabe, ele tá meio com bode ali. Ele tá meio poucas ideias ali com Agamenon. Tanto que ele se separa. Tipo, a Odisseia só acontece porque ele tá quebrado. É porque ele não queria, né, ir pra guerra. Na história original, na verdade, ele até se finge de louco quando ele é chamado ali. Ele se finge de louco pra não ir. Só que a Odisseia do Odisseu, ele vem de uma promessa que ele fez sobre a história de Helena. A Helena e Entendi. 1000 homens, tudo mais. Então ele tinha feito uma promessa, então ele teve que ir. Porque se ele não fosse, o Agamenon, ele ia destruir ali o reino dele. Ia matar a família, enfim. Então ele não tinha outra opção. Ele tinha que ir. Acabou a guerra. Depois de 10 anos, você olha pra cara do cara e você fala, mano, segue teu caminho, eu vou seguir o meu, é isso, obrigada, é nóis, eu nem queria estar aqui, né? Então... E aí, no final, ele também traz a resposta do porquê que ele tava assim, que é porque ele viu toda a destruição. A partir do momento que ele abre aquela muralha e ele olha pra trás, ele vê só tem dor, caos, destruição. Sim. Você só tem o maior fruto de uma guerra, que é morte. E aí é o momento que ele quebra e a partir daí ele precisa passar a odisseia dele. Naquele momento você não entende muito bem. Ele sai com os homens dele, pega um caminho paralelo. Não, a gente vai por aqui. Ele tem lá muitas bocas para ele alimentar. Ele vai fazer o caminho padrão. Deixa ele lá. Eu vou seguir meu rumo aqui. E aí ele solta a frase, né? Tipo, eu já segui a Game tempo demais. Então, tipo, você deixa... Tipo assim, esse cara está de saco cheio desse rei aí. Então ele não quer mais saber de nada. E você vê que é uma guerra por não muita coisa, enfim. É por muita coisa, né? Mas tipo assim, como toda guerra, é sempre por muita coisa, mas no fundo não é. É por questões financeiras. A guerra Troia aconteceu porque dinheiros tinham que passar ali por Troia, tinham que pagar a Troia. Ah, tá, não. Tipo, é a história do Estreito de Hormuz, né? Tipo, a galera tem que passar e pagar impostos, aí quem tá pagando não tá achando legal, aí começa-se uma guerra pra resolver essa parada aí, porque quem tá no poder controla tudo. Mas aí você tem essa situação que aí vai criar todo o plano ali, o pano de fundo para essa história acontecer. Se ele tivesse tudo bem, se ele não tivesse com todo quebrado, né, mentalmente ali, talvez ele seguisse o caminho padrão, tipo, eu vou chegar em casa, por mais que demore um tempo ali padrão. Não, ele só queria acabar com aquilo quanto antes e acabou começando ali a odisseia dele. A cena do Ciclope também. Você sente uma estranheza e ele entra sempre de uma maneira muito oculta, bem monstruosa. Exato. É uma técnica de dramaturgia, principalmente de audiovisual, que é coisa que é a melhor, né, nesse caso, a melhor coisa que você pode fazer com um monstro, com um inimigo, é transformar ele em algo invisível, entre aspas. Você não dá para ele um rosto. Quando você dá um rosto para algo, você humaniza. Então a gente, enquanto sociedade, evoluiu para a gente enxergar no rosto das pessoas ali humanidade, porque é assim que a gente se comunica, somos seres sociáveis, evoluiu para isso. A primeira coisa que você faz é tirar o rosto. E não que ele não tenha o rosto, porque ele tem um rosto, o rosto é naturalmente monstruoso, mas logo de início você não vê, você vê resquícios, você vê silhuetas, você só fica aterrorizado com a situação, porque você também não sabe. Não sabe o que ele é capaz, até onde ele vai, quais são as fraquezas ou os pontos fortes dele. Aí, obviamente, vem o cara aí que é PhD em mitologia grega, que já conhece a história. Mas, de novo, esse é um filme muito maior do que isso.
que ele apresenta toda essa biblioteca de história grega para um público muito maior. E ele traz como algo surpreendente. E todo esse trecho ali é bem aterrorizante. Depois disso, então, chegamos na ilha mais... Qual palavra eu posso usar se não foda? Qual ilha? Onde ele vai fazer lá os tributos ao deus da morte lá para trazer os mortos de volta à vida. Qual palavra usar para descrever? Tudo, tudo, tudo. Essa aqui foi a primeira vez eu tava me arrepiando o filme inteiro, mas tava na minha aqui, ó, quietinho, olhando. Eu coloquei a mão do lado, apertei a sua mão assim, eu falei, olha isso, cara. A trilha aqui brilha, cara. E os caras saindo de dentro da terra. Você falou, é uma coisa meio os caminhantes da noite ali e tal, os White Walkers, um negócio extremamente bem feito, Bem feito, bonito. muito. Tipo assim, Bonito. você assistir isso em IMAX numa tela gigantesca. A gente não tem IMAX aqui, mas a gente tem no máximo uma tela com proporções do IMAX, que já é muito bom, melhor do que a gente vê só no ultra wide ali, né? Hoje a gente viu numa sala de cinema que a tela era maior do que a que a gente viu ontem, né? Então, Sim. tipo, e a gente ficou até um pouquinho mais perto ali, bem no meio da sala, então foi bom. Mas de maneira geral, a de ontem também foi excelente e ela tem essa proporção. E entrega muita coisa, principalmente nessas cenas que você tem muita coisa, né? Então você tem ali tudo, é uma ilha, e ela tem meio negócio ali de lava, é esquisito, mas ao mesmo tempo é bem bonito. As cores desse filme Nossa, também, são lindas. muito bem feito. A parte técnica do Nolan não tem o que dizer, o cara é um maníaco por qualidade, filmou o filme inteiro em IMAX 70mm para mostrar esse máximo de qualidade que ela vai reproduzir também em fita. A maioria vai ser em digital mesmo IMAX, ou até sem ser IMAX em digital. Então, mais uma vez, o primor técnico de Nolan sendo esfregado na cara de todo mundo aí. Para mim, essa aqui também é uma outra ponto alto quando a gente está falando ali da parte das profecias. Aquele cara ali também não fica muito bem claro quem que ele é. Você pegou quem que ele Qual era? cara? O cara que tá curvado lá, sei lá. Não, porque daí eu não sei muito da história da mitologia, então muito provavelmente tá na nossa cara e a gente não sabe, mas é isso, né? Porque teoricamente tem mortos ali que tem alguma ligação com ele ou não também, não sei. E aí Sim, vários mortos têm ligação com Então, ele. mas, por exemplo, esse cara, Eu acho que esse cara é realmente o profeta dos mortos ali, o oráculo. tipo assim, ele é o O representante, talvez, oráculo, dos mortos? é. Pode ser, então. Porque é ele que fala a profecia, né? E aí que ele fala pros caras voltarem, tipo, ó, volta lá que eu quero falar só com você. E aí que vem a cena da profecia, que ele vai dar o caminho de volta pra ele e vai falar de novo, tintim por tintim. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso. E aí você vai ter que fazer escolhas. De toda forma, você tá sozinho. E todo mundo aí que você sempre quis proteger, muito por conta de quem você é, mas também por conta do seu ego ali, de você achar que é maior que os deuses, vai morrer. E não tem como o que você faça que vai mudar essa história. É só você que vai voltar para casa. Porque eu sinto que tem um pouco disso de quando você volta, né? Tem essa volta sozinho, você fracassou. Porque você não conseguiu salvar a tripulação que foi com você, que lutou por você, pelos seus princípios, pelas suas morais, enfim. Então, a perda dele, né, dos guerreiros dele, é uma outra mutilação ali para ele, no caso. Sim. E aí você vai participar com ele dessa situação e vai ficar também, tipo assim. E a essa altura você já tá falando assim, mano, deixa essa galera pra lá, a gente tá aqui por você, volta. Sim. Mas ele ainda se agarra, ele ainda tenta. Não, eu vou, não desafio os deuses, eu vou desafiar e tal. Enfim, ele tenta, no final não é o que acontece. Aí, nessa hora, tem algumas das melhores falas do filme pra mim. E o diálogo dele com o Sinon lá, pra mim, talvez seja o melhor diálogo, que é o momento em que ele é confrontado e ele vai ser quebrado mais uma vez. Sim. Porque ele vai perceber que toda essa honra, tudo isso que ele fez pelos deles,
Então, tipo assim, pô, eu fiz o que eu fiz pelos meus. Eu entreguei o que eu entreguei pelos meus. Por isso tá valendo a pena. A minha moral tá valendo a pena. E ali ele vê que não. Tipo, não importa que no final ele venceu a guerra, no final ele conseguiu dar esse passo gigantesco, porque você acaba entendendo que numa situação como essa, você vai quebrar muita gente. Uma frase que eu vi que eu acho que define bastante isso é que sempre tem alguém que tá pagando o preço pela astúcia de outra pessoa, pela coragem de outra pessoa. E no caso desse personagem, ele pagou, tanto é que ele chega pro Odisseu e fala assim: "Cara, por que que você fez isso, né? Eu morri por conta da sua mentira". Aí o Odisseu vira pra ele e fala assim: "Não, mas eu precisava mentir pra você pra que desse certo". E ele novamente vira pro personagem, vira pra ele e fala: "Mas eu morreria por você, você sabe disso. Então não precisaria disso", sabe? Eu acho que esse confronto que o filme traz ali, novamente, da moral, da quebra do personagem, enfim, dessa volta, né, mental, é um fragmento disso também, sabe? Esse é um fragmento de tantos outros que ele vai encontrando no meio do caminho, porque ele tá divagando muito pelo castigo dos deuses, que fez com que ele não voltasse para casa, no caso de Poseidon, no caso de Atena também. Então, acho que em cada parada que ele faz, em cada ilha que ele faz, ele é confrontado e a natureza fala para ele, cara, aqui não é o seu lugar, volta aí e não sei para onde, porque você não tem mais casa, não tem mais nada, e daí vai trazendo esse confronto para ele, e sim, o diálogo é bem legal. E também, se você for ver narrativamente, questão de roteiro e tal, ele também é um dos mais importantes, porque nesse Sim. momento ele começa aí de novo a questão do payback, né? O, o Nolan, ele é especialista nisso. Ele te dá algo, tem o conceito lá da arma de Chekhov, né? Que é tipo assim, você mostra uma arma em uma cena, até o terceiro ato ela tem que ser disparada. Senão você mostrou ela à toa. É um Uhum. conceito narrativo que é, eu não posso ficar te dando itens que eu não vou usar depois. Então é basicamente isso, que é algo que aí a gente vê em algumas situações, tipo, que elas ficam soltas ali, mas que não comprometem a narrativa. E nesse caso aqui, é um dos momentos que ele mais abre e fecha ao mesmo tempo. Então ele vai fechando umas coisas, abrindo outra. Aí ele tem lá o Agamenon contando sobre como foi a volta dele para casa. E é a primeira vez que você vai ver o rosto dele, alguma coisa ali, mas também muito rápida. A primeira vez que eu vi, eu fiquei com essa sensação de que não mostrou mesmo. E aí a gente até comentou, não, mostra só na hora que ele tá, tipo, morrendo mesmo. Mas hoje eu vi e fiz questão de prestar atenção, nem isso mostra. É tipo, é uma parte É do um rosto reflexo, dele, né, uma luz. sim, e é também muito São rápido. os olhos, o brilho do olho. Tipo assim, o cara, ele é uma lenda e ele morre, tipo, na miséria e você não vê quem é ele Na na verdade, você história. vê, né, quando ele volta pra casa. E ele toma o banho, ele é Tipo, você ungido. não vê o rosto dele. A hora do banho mostra ele de costas. Tem vários momentos que você fica arrepiado, assim. E aí teve uma cena em específica que ela é muito rápida e as duas vezes que eu assisti eu fiquei arrepiado com várias outras, mas essa que é quando eles invadem Troia, tal, eles estão abrindo o portão, aquela correria, papapá, e aí ele vai abrir o portão e você vê o Agamenon lá Ah, sim. gigantesco. O cara é assustador. E ele também, no filme inteiro, que foi um comentário que eu fiz assim que a gente saiu, que é, você pega um personagem desse tamanho, ele é o rei, ele é o fodão, ele é o cara que a galera tá seguindo. O Odisseu é só um dos generais dele. Mas ele também tem essa pimpa de ser um mito ali. A gente tá falando de mitologia, de ser uma lenda, de ser um semideus. O cara tem 3 metros de altura tal, e os moicanosão, pá, animal assim, a armadura dele e tudo. E nessa hora, vem que abre, que tá lá, e a trilha de novo. Ela. E você ali, meu Deus, o bicho vindo. Mas, tipo, quando você vai ver, ele não faz nada o filme inteiro. Tipo Uhum. assim, a história é tão sobre Odisseu que eles pegam esse cara que é um personagem que também é um puta guerreiro, ninguém é rei à toa, a não ser o Joffrey em Game of Thrones, É, o que Rei Louco. dá vontade de socar aquele moleque. Mas enfim,
Aí você pega esse cara e você diminui ele a um ponto, uma vírgula numa história desse outro aqui, que é um semideus. Depois disso, então, a gente vai para as sereias. Uhum. Que, de novo, acho que esse miolo do filme é o melhor de todos, porque tem essa parte dessa ilha aí, da oferenda e tudo mais dos mortos, e a parte das sereias. Caramba, velho. Caramba. Que coisa boa. Pra mim, o filme é isso ali. Pra mim, Uhum. cinema é isso ali. Tudo, tudo, tudo. Quando ele baixa a música, ele baixa o som completo e ele deixa só a música. E a música, ao mesmo tempo que ela é só um ruído, ela não é cheia, ela não é completa, ela é um ruído. Uhum. Ela é algo que tem ali que você sente apenas. Ela não tem muitas notas, ela não tem muitos instrumentos, ela é aquilo ali. E aí você tá naquela situação, e aí ele fala, me amarrem e tal, e a narração dele sobre todo esse momento, sobre como que é o Canto das Sereias. E aí é um outro recurso de roteiro também. Obviamente você precisaria de alguém ali para ser penalizado por aquilo, senão fica meio banal. Você tem que apresentar para o público quão perigoso é aquilo, porque parece até aquele momento que é o desafio mais fácil para eles. Ah, coloca o negócio no ouvido, mas o cara vai lá, ele é desafiado de arrancar e ele vai em direção às sereias. E toda essa cena, mais um momento que eu fiquei arrepiado também, o que ele faz ali com a música e com a explicação dele em off do que era a música. Primeiramente, tudo que você mais queria na vida, depois, tudo aquilo que você gostaria de nunca ter querido. Querido, existe? E depois, tudo que você não queria ter desejado. É isso. Primeiro, tudo que você mais desejou Eu não na vou vida cortar essa parte. e tudo que você mais queria você nunca queria ter desejado. Tipo, isso é extremamente forte. Eu acho que pela trilha sonora inteira do filme, quando ele coloca, eu senti muito isso, que quando ele coloca a cera no ouvido, parece que eu coloquei a cera no meu ouvido também, né? Totalmente. Então você vem ali de uma trilha, de um acontecimento e tudo mais, o negócio pegando fogo, aí eles passam ali pelas sereias, ele coloca no ouvido, você sente aquilo, sabe? Então é uma das partes bonitas também, bem legais. Aqui a gente tá falando de som, então não tem como você ter uma silhueta, porque como eu falei lá do Ciclope, né? Quando você pega um monstro e você deixa ele só com uma silhueta, você torna ele algo aterrorizante. Com música, ele conseguiu fazer isso. Sim. Ele conseguiu deixar uma silhueta. Então, tipo, além de você estar com o ouvido abafado, tal, que é uma coisa que, tipo, já dá essa sensação de angústia, ele deixa uma música também mais, tipo, ela é só uma silhueta. E aí o que você tem é a explicação dele. E você tem que acreditar. Sim. Porque você também não seria capaz de ouvir. Porque algum outro diretor poderia colocar um canto ali, coloca um coral cantando, umas mulheres cantando, um negócio meio nórdico e tal. Mas não, ele toma essa decisão muito acertada. É que o canto também vai variar de pessoa para pessoa, né? Cada um vai ouvir ali um canto das coisas que queria, das coisas que não queria, então é muito particular. Eu acho que ele descreve isso também. No caso do Odisseu foi a guerra, a vontade de voltar para a família, a vontade de nunca ter saído, e daí para o outro marinheiro lá, para outro guerreiro que se jogou era outra pegada, né? Outra coisa. Então é tudo muito particular. E aí ele, quando ele vai explicar o porquê que é tão ruim, ele usa uma frase que aí de novo é o Nolan esfregando na sua cara do porquê que aquele cara tá sofrendo, tipo, porque já que ele é o fera, por que ele ainda tá, sabe? Por que essas batalhas ele não... Que ele fala, é como uma coceira que você não consegue alcançar. E a canção principalmente falava sobre todas as promessas que eu nunca consegui cumprir. E aí, de novo, lá o negócio do Sinon, de novo, a promessa de voltar para casa, e de novo. E é isso, tipo, o cara tá vivendo aquela odisseia dele com relação à cabeça dele que tá quebrada também. E mostra que o cara é um cara, não é um deus, né? Sim. Que ele tenta ali desafiar os deuses e tudo mais, mas assim, o cara é um cara. É um cara muito bom, no sentido de guerreiro, né? Muito inteligente, mas é só um humano. Falando de diálogo também, um outro diálogo que eu gostei muito também é quando o Telêmaco volta da própria odisseia dele ali, né? Que ele vai em busca de informações do pai e tem o confronto dele com a mãe dele, que ele vai falar para ela, ó, acho que seria bom você casar, né, e tal. E ele vai tentar convencer ela e não consegue. E ali é, de novo, o cara pega
ele te coloca numa tela de IMAX, ele filma, essa cena não precisava ser IMAX, mas o que ele entrega ali justifica. Tipo assim, são dois atores muito bons, a Anne Hathaway, ela tá animal, assim, ela é muito É boa, muito foda. e é ela, tipo assim, nessa hora dá pra ver muito bem nos olhos dela o reflexo da luz da janela e tudo assim. E tipo, ela entrega uma atuação brilhante nessa hora e tá muito desfocado o fundo assim. Então, tipo assim, você tem essa tela gigantesca e a única coisa que você vai focar é no que essa galera tá dizendo. Aqui você tem algo muito importante. E ali mostra que, tipo assim, ela tava na odisseia dela. Ela ficou, ela prometeu que ia ficar. Assim, a única coisa que ela não prometeu era o que ela de fato não estava fazendo, que era que ela ia se casar de novo. Tanto que ali ela fala, eu não vou. Ah, não, então eu vou fechar, vou queimar todo mundo. Você não vai cumprir um mandamento de Zeus. E ela fala, não tem problema, irmão. Tipo, pô, eu só não quero. E essa situação toda ali vai escalando e você tem essa parte final. E aí é onde começa, acho que a partir desse momento, o tal do payback lá, que ele começa a pagar tudo. Nessa hora final, então, ele começa a fechar tudo que ele foi deixando de laço aberto e é tão prazeroso. Parece que você tá vendo alguém, sei lá, arrumando um negócio que ele propositalmente deixou desarrumado e aí ele começa. Isso aqui vai ficar assim, isso aqui vai ficar assim, isso aqui vai ficar assim, e aí começa. Design de som, o negócio da harpa. Porque quando ele bate o arco ali, você tem um som que é de harpa. E nesse último momento, que é a última harpa que você vai ouvir, ele faz a escala certinho, assim, tan, tan, tan. E ele baixa a música, baixa tudo, e você tem somente essa nota forte. Quando ele volta, eu acho que ele tem esse confronto com a mulher dele, né? Que é uma das falas que eu gosto bastante. Que ele fala, realmente, se você descobrir que a pessoa que seu marido foi, né? Que ele saiu daqui já não é mais a mesma, que as convicções que ele tinha já não é mais a mesma, das coisas que ele fez pra ele poder ganhar a guerra. Nesse momento, a Penélope, ela não sabe que o Odisseu tá ali. Partindo da questão romântica, que entra ali, eu acho, como segundo, terceiro item ali do filme, é nesse momento que ele começa também a fechar e que ele fala que ele ia trazer tudo, né? Então é um dos diálogos bem importantes, eu acho, que tem no filme, para logo após a gente ter o quê? O casamento vermelho, porque nada mais é que um casamento vermelho que ele faz ali quando fecha as portas. A Penélope, ela traz o desafio, porque ela falou que, cara, chega de ficar esperando ele, as promessas, enfim. E ela fala que o primeiro que conseguir cumprir o desafio, que é armar o arco, belíssimo, inclusive belíssimo, dá até vontade de fazer aula de arco e flecha. Dá mesmo. Ai, dá muito. E os machados, né? Então pegar e passar ali a flecha no sete machados, 12, vai conseguir ali se casar com ela. Quando ele pega e ele se revela, mostra ali que ninguém mais é capaz, porque o cara realmente é quase que um semideus, de fato, e ele pega, ele cumpre o desafio e ele começa a matança. Ele começa a matança porque é ele que voltou. Então o reino é dele. Por mais que ele depois ele vai ali cumprir o exílio. Depois ele vai cumprir o exílio por tudo aquilo que ele fez, porque ele tá desrespeitando ali o mandamento, a ordem de Zeus. Ele não tá nem aí. E daí começa a matança também, que é super legal, inclusive. E daí quando ela propõe o desafio, ela sabe que ninguém vai cumprir o desafio, porque não tem como. Não tem como alguém substituir até a figura dele ali. Não só como herói, mas como o marido dela, como o grande amor da vida dela. Tanto é que o desafio ele serve pra isso, né? Porque ela já tava mais inclinada, assim, 0,1% pro Robert Pattinson, que um boçal, tipo assim, cara, ele fez tão bem o papel dele ali que eu fiquei com ódio dele, do Ele é bom pra sorrisinho fazer esse dele, tipo de da papel. feição dele, tipo, meu Deus do céu, tanto é que ele fala, ó, o desafio nem é esse, o desafio aqui é realmente a gente entender que não tem, a gente não vai conseguir. Dito isso, quem você escolhe? Daí a Odisseu, ele aparece pra mostrar que, peraí, não é bem assim, tem alguém que sabe fazer, esse alguém sou eu tô E voltando ele pra nem casa. tenta, né? Ele nem tenta. Nem A tenta, porque primeira ele vez que eu sabe que ele não vai assisti, conseguir. eu na minha cabeça ele tinha tentado. Não. Aí eu fui assistir na segunda vez, eu falei, ué, ele não tenta? Na minha cabeça ele Ele tinha sabe que ele é tentado e falhado. fraco. É isso, e é uma das melhores fechamentos é o dele, né? Quando ele pega e enfia o palitinho na boca dele. Então, mais uma vez, ele fechando ali uma coisa que é muito satisfatória. E é isso. E aí no final, você acha, tipo assim, pô, é isso, fechou, encerrou a história, bacana.
morreu como herói, mas não morreu. E aí ele fecha um diálogo que ele abriu lá no começo também, mais uma vez, sobre pegar o barco mais veloz dele, com a esposa dele, a melhor tripulação. E viver, né? Que é o que eles iriam fazer antes da guerra. Viver. Era o que estava proposto desde o início ali, e aí ele percebeu, tipo, mano, às vezes essa vai ser minha salvação. Só que aí antes ele traz realmente a mensagem do filme ali, né, sobre o porquê que ele estava quebrado. E no final foi um filme que valeu super, hiper, mega a pena. Nolan tá aí pra provar que, tipo, qualquer filme que ele lançar, você tem que assistir, você tem que estar lá na estreia, você tem que ver com ar bem de quem acredita, mas que também é crítico, porque em algum momento ele vai errar, não é possível. E o cara só acerta, mano. Tipo, impressionante. Não, tem pra um alguém filme ele ruim errou. dele. Pra alguém ele errou, Isso pros sim. fãs de mitologia ele errou e tudo Isso mais. Só que é um filme bem produzido. No final achei que a galera ia bater palma, não bateu. Mas particularmente eu gostei bastante. Acho que você também gostou bastante. E a gente viu 2 vezes, então Sim. só resume Valeu aí. super a pena. Acho que é um filme que vale a pena ser visto. Acho que se você viu esse vídeo até aqui, você já assistiu também. Então deixa aí no comentário Se você o gostou. que você achou, o que você gostou, qual a sua cena favorita. Se você, assim como eu, ficou arrepiado a cada, sei lá, 10 minutos de filme com alguma cena, alguma coisa. O som nesse filme é muito importante, cara. É muito, muito, muito. Se você ainda não viu e não se importa com spoiler, então viu o vídeo todo e vai ver agora, depois que você viu toda essa odisseia em forma de vídeo, cara, vai numa sala que tem um bom som. Acho que é o principal ali. Ah, tela Vale a pena o seu grande, o ingresso. IMAX, eu não sei o que. Cara, o som é muito importante, assim, porque incrível, incrível. A trilha sonora é muito bom. Enfim, só elogios. É isso, obrigada por assistir até aqui. Se inscreve, dá like e até a próxima. Tchau, tchau. Falou!